挽回残火の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラ舞踏だ挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳突風挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来光面挽回僕がキラだ Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas você aguenta, não aguenta o Darkseid? Cinco minutos de vantagem. 5 minutos? Isso é piada. 4 minutos e 50 segundos. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. Aê, fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vamos que vamos para mais uma produção, né, aqui do canal, para mais um vídeo, e espero que seja tão fantástico quanto foi o último aí que eu fiz, né? Foi muito legal, bem interessante, assim como tantos outros canais que eu venho trazendo aqui, né, cara? Tô descobrindo muito canal interessante, de verdade. A galera tem um conteúdo muito legal, a galera nerd, né, cara? E só melhora conforme a gente vai visitando e descobrindo novos canais, como é o caso aqui do Central Fighters. Eu não conheço, tá, o canal, não sei exatamente do que fala, e eu vou descobrir aqui com vocês. E antes propriamente de qualquer coisa, muito obrigado por você estar aqui, e você também está prestigiando aqui o conteúdo. Obrigado pelo seu like, sua presença realmente faz toda a diferença, tá? Se você puder me ajudar, tá aí o QR Code para você tá tentando me ajudar a bater essa meta aqui. Se você não quiser pelo QR Code, tem aqui o e-mail que você está vendo, cocoloco@gmail.com, para que você possa estar transferindo aí a quantia que você puder. Se você não puder também, tá tranquilo. O importante é você estar aqui acompanhando comigo esses canais sensacionais, tá? Vamos dar uma olhada logo aqui, né, no canal. Central of Fighters, eu não conheço o canal, parece que fala de jogos, várias paradas, né? Tem um canal, tem um vídeo até interessante aqui, antes da internet. Se você fez isso nos anos 90, você é gamer raiz. Eu joguei muito fliperama, viu? Pô, joguei muito, cara, muito.
E me amarrava pra caramba. Mas vamos dar uma olhadinha aqui do que se trata o conteúdo do canal. Já começa muito bem com o Ryu aqui, né? Então já tem o meu carinho. Tem 12 dias esse vídeo. Vamos lá, Street Fighter 1994, a animação que a Capcom nunca superou. Resenha mais análise. E olha, eu acho que eu concordo, viu? Acho que eu concordo. Bom, vamos vendo aqui enquanto eu vou comendo, porque eu tô com a fome do caralho. Mas vamos que vamos. É claro, né? Funciona se tiver áudio, né, Foca? Aí, agora sim. Para entender a importância desse filme, a gente precisa voltar para o começo dos anos 90. Podia dar uma melhoradinha no áudio, hein, irmão? O áudio tá meio zoado, hein? Mas vamos lá. Para entender a importância desse filme, a gente precisa voltar para o começo dos anos 90. Em 1991, Street Fighter 2 não foi apenas mais um jogo de arcade. Ele revolucionou completamente os jogos de luta. O sistema de combos, os personagens carismáticos e a competição direta transformaram os fliperamas em verdadeiras arenas. Filas se formavam, fichas viravam moeda social e o jogo se espalhou pelo mundo como um fenômeno cultural. Rapidamente, Street Fighter 2 saiu dos arcades e dominou os consoles, revistas especializadas, campeonatos e até linguagem popular. Cada personagem representava um país, um estilo de luta e uma identidade, algo extremamente poderoso para a época. Com esse sucesso estrondoso, a Capcom percebeu que Street Fighter já não era só um game, era uma marca global. O plano era claro: expandir o universo para além dos jogos, consolidar os personagens como ícones da cultura pop e alcançar públicos que nunca pisaram um fliperama. No início dos anos 90, isso significava animações, cinema e mercado internacional. Diferente de muitas adaptações apressadas da época, a Capcom apostou alto. Entregou o projeto ao grupo TAC, estúdio experiente em animações mais adultas. A direção foi entregue a Kisaburo Tsuji, conhecido por trabalhos com forte carga dramática e proposta clara: criar um filme mais sério, que tivesse mais impacto visual e totalmente cinematográfico. O objetivo não era fazer um anime infantil, mas sim algo que conversasse com o público adolescente e adulto que cresceu nos fliperamas. Uma ideia de filme bom e um elenco melhor ainda para que esse filme possa realmente acontecer e ser uma verdadeira homenagem aos fãs de Street Fighter, porque o elenco que está nesse filme de Street Fighter que está para sair, eu sinceramente achei bem interessante. Porém, eu discordo completamente do tipo físico dos personagens. Completamente. Um Ryu magro, um Akuma magro, um Ken pior ainda, parece que é um Ken vegano. Porra, cara. Pelo amor de Deus. Eu não gostei, tá? Desculpa aí quem gostou. E é nesse contexto que eu venho te trazer a resenha do filme Street Fighter 2 The Animated Movie de 1994, inaugurando o quadro Resenha de Anime. Lembrando que esse filme vem antes do Street Fighter Victory, né? Esse é o filme responsável pela ideia de ter ali o anime Street Fighter Victory. O filme veio antes. Eu pensava que era o contrário. Eu pensava que o filme tinha vindo depois da série. Só que não, o filme veio antes e a série veio depois. Aquela série que passou lá no SBT, não sei se vocês lembram. Tem um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre Street Fighter Victory, como é que foi as coisas, a dublagem. Foi bem legal e a história é bem interessante também. Porque eu não sei se vocês sabem, passar Street Fighter Victory no SBT foi um acidente. Foi um acidente. Quer saber exatamente do que se trata? Procura aqui, tem um vídeo do Street Fighter para você dar uma olhadinha, bem legal. Para você que não me conhece, eu sou Silvino Júnior e este aqui é o canal Central of Fighters 100% focado em jogos de luta. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você ficar até o final do vídeo, que ele é muito importante, porque este canal é novo. Deixa o like, compartilha com os amigos e bota nos comentários aí o que você achou. Dito isso, vamos para a resenha. Street Fighter 2 ele tem um enredo bem linear, algo que é característico de uma obra shonen. São obras voltadas para o público masculino de faixa etária de 12 a 18 anos, mas que no final acabam sendo consumidas por pessoas de todas as idades. Porém, em específico, principalmente a versão japonesa, ele flerta com elementos seinen, que são obras voltadas para um público mais adulto, como a cena do banho da Chun-Li e outros temas mais sombrios, como o uso de entorpecentes e lavagem cerebral.
É, porque esse filme do Street Fighter, ele não, a gente vê claramente que não é feito pra criança, né? Por exemplo, essa cena do banho da Chun-Li aí eu acho sensacional. Só que criança, enfim, né? Era anos 90 também, né? E vale lembrar que, na minha opinião, é a melhor cena de luta desse filme. Do animado aqui do Street Fighter, tá? Essa luta da Chun-Li contra o Vega no apartamento. Nossa, é muito foda, cara. É muito foda. E tem duas versões, né? Tem a versão censurada e tem a versão sem censura. Que, pô, é incrível. Basicamente, ele gira em torno de Bison, o vilão do filme, que em japonês é Vega. Ele usa uma tecnologia para rastrear os maiores lutadores do mundo, como Ken, que é rival e amigo de Ryu. Pô, tem vários momentos maneiros nesse filme aí, que é quando toca algumas músicas, né? Toca Alice in Chains, por exemplo. É muito foda, cara. Essa animação é sensacional. Focando mais em seu drama pessoal e rivalidade com o protagonista. Chun-Li, que se não é a primeira, é a mais famosa personagem feminina de jogos de luta, tendo um arco de vingança e protagonismo. Caraca, Sucesso no Brasil. A dublagem brasileira é característica pela localização e, principalmente nos anos 90, ficou muito conhecida por alguns bordões como ou então a icônica frase do Bison contra Ryu. Sem vergonha. E está pensando que pode desafiar o meu truque? O elenco é recheado de nomes Sem nostálgicos vergonha. que só de ouvir nos trazem aquela memória afetiva, como Orlando Vigiani dublando Ryu, o grande Sérgio Moreno dublando Ken Masters, Fátima Noia substituindo Tânia Gaidardi, que fazia a série, como Chun, que se refere a uma breve aparição de uma garota do Job, ou Streetwalker, que foi removido de quase todas as versões do filme. O filme foi lançado no Japão no mesmo ano em que Akuma estreou nos videogames, como chefe secreto em Super Street Fighter 2 Turbo. Na época, muitos espectadores não o reconheceram, pois o personagem ainda é servido sentado no chão, encostado em uma grade ou parede, observando o movimento da rua enquanto Ryu caminha pela multidão. no Victor ele aparece até no aeroporto. Isso deu início a uma tradição muito curiosa, Ele de que novo era lá. de inserir o Akuma em cenas aleatórias no fundo, Ele lá. continuando na série de TV Street Fighter 2 Street Fighter Victor. Nela, ele aparece em aeroportos, restaurantes e até hospitais, sem nunca interferir na trama, o que gera um pouco de lenda urbana, que embora ele não tenha falas ou impacto na história do filme, sua presença sugere que ele está seguindo ou monitorando Ryu, já prevendo a obsessão do personagem em testar o potencial do Satsui no Hadou no protagonista. Leva a crer que nessa época ainda não era o golpe, o que foi canonizado pela Capcom anos depois. Que foi ter a sua estreia no crossover entre SNK e Capcom. É muito bom. E logo depois surgindo na série principal, em Ultra Street Fighter 2. Eu posso ressaltar com relação a essa obra, pessoal. Ela tem uma animação de alto nível, principalmente para a época, lutas memoráveis, franquia, mudando coisas pontuais no que se refere à lore original estabelecida pelo jogo. Ele tem uma história simples, é uma história linear, básica de obras japonesas, principalmente para a época. Alguns personagens muito importantes são pouco explorados. Se eu pudesse dar uma nota, seria 8,5. Uma nota crítica. É porque hoje em dia, como tá tudo muito, como é que eu posso dizer, muito mais rígido, né? De acordo com a qualidade das coisas, né? Qualidade de animação e tal, do que a gente assiste, né? A tendência de, por exemplo, quem for assistir esse filme hoje em dia é falar que o filme é ruim. Não é bom, ele pode ser até legal e tal, mas ele não é tão bom assim comparado aos animes de hoje em dia, né? Então, assim, pra época, anos 90 ainda, esse filme é um espetáculo, entendeu? Então, como eu não vou me apegar à qualidade de animes recentes ou dos anos 2000 pra frente, né? Eu posso dizer, na minha opinião, que esse filme é 10. Sabe? É 10 pela trilha sonora, é 10 pela pancadaria que tem ali, é 10 por toda a fluidez que o anime tem, o drama também é bem legal, entendeu? Então, assim, pra mim ele é 10, na minha opinião, claro. Porém, se fosse dar uma nota pela nostalgia, eu daria um 10 de 10. Não, pra eu dei a nota sem nostalgia, se for nostalgia é 100, não é 10 só, é mais de 100 até. Esse filme não marcou não somente a mim, mas uma geração inteira. E agora eu quero perguntar pra você, o que você acha de Street Fighter 2 The Animated Movie,
Deixa nos comentários aí a sua review explicando o que aconteceu com o canal antigo. Compartilha para mais amigos para poderem ficar sabendo. E já deixa sugestões para a nossa próxima análise de animes de fighting game. Te vejo na próxima. Ó, show de bola, cara. Show de bola aí. Parabéns. Então tá aqui Central of Fighters, tá? Canalzinho legal. Eu só posso te dizer uma coisa, cara. Dá uma melhoradinha aí no teu áudio. Dá uma melhoradinha no teu áudio, que ele não tava muito legal não. De repente você até melhorou já, né? Desde que você lançou esse vídeo. Mas dá uma melhoradinha, porque o que mais importa é um áudio bom, não a qualidade de vídeo também, mas o áudio ele importa mais. Beleza? Vou me inscrever aqui para te dar aquela força. O próximo é Nerd Desempregado. Eu achei muito engraçado esse nome, cara. Aqui tá o conteúdo do cara. Vamos dar um olhar. Vilão. Vamos ver do que ele tá falando. No final do The Batman, enquanto o Bruce vê que as coisas vão piorar muito antes de melhorar, o Oz vê uma oportunidade no vácuo que o Falcone criou. Todo mundo vai começar a corrida pelo poder e a última coisa que alguém espera é que esse gordo manco, que é visto como uma piada, seja o mais ambicioso e o mais esperto nessa disputa. E assim como a história do Batman, a do Pinguim coloca a gente no ponto de vista de outro perturbado, explorando a sujeira que é Gotham. Só que vale lembrar que o Colin Farrell, ele tá sensacional. Ele é um ator muito bom, né? Vamos falar a verdade. Que dessa vez não tem final feliz. E a série não perde tempo mostrando quem ele é logo na primeira cena. O Oz é um oportunista, manipulador. Logo no começo ele faz questão de mostrar que ele é um vilão. Só que o carisma dele é tão grande que ele te faz esquecer quem ele é de verdade. Até que ele vai longe demais. Porque ele é muito bom. Sair do problema com conversa. Mesmo que Nossa, essa personagem é sensacional, cara. Custe a vida de uma outra pessoa. O Oz é um bom observador. Ele mantém a atenção em todo mundo para descobrir o que elas querem. E quando ele descobre qual é o desejo delas, ele não tem medo de usar isso ao seu favor para manipular as pessoas para conseguir o que ele quer. E como todo bom vilão, ele tem o sonho de ser visto como o herói da história. Você pode imaginar ser lembrado desse jeito, venerado? E quando ele conta a história do Rex Calabrese, ele praticamente entrega tudo que você precisa saber sobre ele. O Rex representa tudo que o Pinguim quer ser. Essa é uma história sobre respeito, e ele está desesperado para se provar e ser venerado como o homem do povo. É nisso que ele precisa acreditar para chegar onde ele quer, porque é através dessa tomada de poder que ele vai deixar de ser visto como um fracassado. Só que ele tem uma fraqueza, que é o ego. Você é legal para jogar baralho, para tomar umas, eu reconheço. Mas ninguém te mantém por perto porque te acha esperto. E com toda certeza ninguém confia em você. Não. As pessoas mantêm o Pinguim por perto como diversão, porque todo mundo sabe que você é uma puta de uma piada. Tudo que interessa pro Oz é como as pessoas enxergam ele. Ele tem orgulho de dirigir um carro ameixa com aromatizante Aqua Paradise. A infantaria chega às batalhas de grande escala no jogo de ação online gratuito War Thunder. Tá sentindo? É bom, né? Ele anda mancando de um lado pro outro e ele não aceita ficar abaixo de ninguém, por qualquer motivo que seja. E nessa cena ele passou o tempo todo mentindo, tentando enrolar o Alberto para que ele fique do lado dele. E na primeira vez que ele mostra algo verdadeiro, que ele se importa de verdade, vira uma piada. É muito patético. O que já é uma contradição ambulante, porque ele quer ser visto como o cara que cuida das pessoas, só que ele vai matar o máximo de pessoas para chegar até lá. Ele quer ser amado, mas ele tem que pagar uma prima para ter isso. Ele despreza a elite de Gotham, mas ele joga o mesmo jogo sujo para chegar no topo. E a grande fraqueza do Oz é que ele precisa dessa ilusão para chegar onde ele quer. E como ele é um personagem seguro, se você ameaçar essa ilusão que ele criou, e pior, você ainda vê isso como uma piada, é isso que acontece. Ele vai matar qualquer um no impulso se você relembrar o quão insignificante ele é. E assim a gente começa a série. Ele é muito bom em navegar pelos problemas, mas o ego frágil do Oz é o que vai ficar no caminho durante a série. E assim como os irmãos, na maioria das vezes ele é o responsável pelos próprios problemas. E agora que a gente viu qual é o sonho do Oswaldo, a pergunta que fica é a seguinte: será que ele está disposto a sacrificar tudo para chegar lá? E a série já responde logo de cara, colocando duas pessoas pro Oz se preocupar e um obstáculo no meio do caminho. A mãe do Oz, o Victor, e a Sofia são personagens para mostrar as várias partes do Oz. Com o Victor, ele é praticamente o Robin baixa renda do Pinguim, mas essa relação...
Robin baixa renda é ótimo. Vai além, porque como o Oz é visto pelos outros como uma piada, ter alguém abaixo dele que faz tudo o que ele quer e que depende dele é tudo que um narcisista precisa para se sentir superior. O Victor é um personagem que perdeu tudo e agora está desesperado, fazendo de tudo para sobreviver em Gotham, o que torna ele a presa perfeita pro Oz influenciar com a visão dele distorcida do sonho americano. O mundo não é feito pra gente honesta se dar bem. Mecânica é um bom trabalho. Esse devia ser o sonho americano. Uma história linda com um final feliz. Mas o mundo não funciona assim, Vic. E se o Oz quer lealdade, tudo que ele tem que fazer é preencher o vazio que o Victor tem. E assim, o Victor vai fazer de tudo pra agradar o Oz. Esse é o Victor. E a parte triste dessa história é que ele tinha a chance de sair dessa vida enquanto ele não tinha sangue nas mãos. Mas ele escolheu ficar. O que o Oz oferece pra ele é uma chance de ser alguém. Uma oportunidade de conseguir mais. É uma oferta que ele não pode recusar. Quer passar a vida pensando pequeno, roubando roda, mal sobrevivendo? Ou você quer mais pra você? E o complicado é que no início, os dois têm uma desvantagem que põe eles como uma dupla. Ele dedica um tempo pra tentar conhecer o Victor. E o foda é que parece genuíno. Mas ele está sempre dizendo o que as pessoas querem ouvir pra conseguir o que ele quer. Ele é muito manipulador, cara. Muito esperto. O mundo não foi feito pra gente como nós. Por isso a gente tem que pegar o que resolver que é nosso. Porque ninguém vai dar pra gente. Ele quer que o Victor acredite que os dois são produto de um evento traumático, que assim fica mais fácil para ele controlar o Victor. E como ele é só um garoto que viu o Oz com a mãe nos momentos mais frágeis, não é difícil para ele cair no papo do Oz e começar a enxergar ele como algo a mais do que só um traidor. Os dois são sobreviventes, e se você quer ter alguma coisa na vida, você tem que tomar a força. Essa é a filosofia de vida do Pinguim, e ele passa ela pro Victor. Você quer mais do que seu pai jamais teve. O meu pai estaria com vergonha de mim. Foda-se se você pensa que o seu pai teria vergonha do que você faz. Não existe certo ou errado nessa situação. Só existem sobreviventes. Isso é Gotham. Ninguém ganha prêmio por morrer na quebrada. Do que adianta você fazer sacrifícios se no final você morre como um Zé Ninguém? Quer saber o que é vergonhoso, Vic? O cara trabalhar a vida inteirinha e não ter nada pra mostrar. O que é o oposto do que o pai do Victor ensinou pra ele. Se você lembrar de onde nós viemos, nós temos mais do que o suficiente. E de certa forma, é isso que atrai o Victor pra esse mundo, porque ele também é ambicioso. E ficar com o Oz significa que ele não vai morrer como um Zé Ninguém. E quando ele volta pro Pinguim, ele mergulha de cabeça no mundo do crime, porque agora eles têm um inimigo em comum. A Sofia é outra vítima do Oz. Ela vira o exemplo do quão longe ele vai pra chegar no topo, que ele trai uma pessoa inocente só pra ganhar um pouco de reconhecimento, o que mostra que ele só é leal aos próprios interesses. Se você depositar um pingo de confiança nele, ele provavelmente vai te trair. E é através da Sofia que a gente vê o que acontece quando uma pessoa normal vai pro Arkham. Ela é fruto do que a corrupção de Gotham pode fazer com uma pessoa inocente. Graças à crueldade do Falcone, ela viu o suicídio da própria mãe. Num deslize que ela cometeu tentando entender se o Falcone tinha realmente matado a própria esposa, ela foi traída pela própria família, passando de filha confiável pra maior ameaça pro Falcone. E como ele é um ótimo pai, ele manda ela pro Arkham e põe toda ótimo pai. culpa dos outros assassinatos na própria filha, jogando ela para escanteio sem dó. E depois de 6 meses em Arkham, ela faz exatamente o que o Falcone queria. Eu tô te falando, porra, eu sou inocente. E depois de sofrer todo esse abuso e traição, ela saiu de uma mulher ingênua e inocente para uma assassina sádica. E ela chegou na mesma conclusão que o Pinguim. O mundo é um lugar cheio de filha da puta, e se você quer alguma coisa, é melhor você tomar a força. E o que ela faz? Mata a família inteira numa noite. Sem pensar 2 vezes. Só que por mais assustadora que a Sofia seja, deixando um bando de barbudo com o cu na mão, só com a possibilidade dela surtar, ela é tão contraditória quanto o Oz, que faz dela a antagonista perfeita pra ele. 2 personagens criados pela mesma influência dos pais. Ela é uma vítima, só que ao mesmo tempo ela faz coisas terríveis pra conseguir vingança. Ela quer controle, mas ela descobre que ela nunca vai ter isso. Ela não gosta de ser subestimada e pra ganhar poder, ela joga sujo igual ao pai. Ela pode mudar de nome, mas o jogo continua o mesmo. E qual que é o preço? Ela gera a mesma experiência de merda em outra garota inocente, criando outra Sofia. Então qual é a diferença entre ela e o Falcone? Ela só percebe que ela estava fazendo tudo o que o Falcone queria quando é tarde demais. Ela saiu de uma prisão e caiu em outra logo em seguida. E esse é o preço do jogo que ela tá jogando. Pra Sofia manter a nova realidade que ela construiu, ela teria que matar a menina, porque ela é a única testemunha que sabe o que aconteceu de verdade naquela noite. Mas ela não consegue cruzar essa linha, que é uma coisa que o Pinguim consegue de boa. Então ela mente, do mesmo jeito que o Falcone mentiu pra ela no passado, porque no final ela não tem estômago pra jogar esse jogo, porque nesse meio só existem interesses e traições. Todo mundo é um filho da puta em potencial. Tem mais lealdade no mundo das primas do que na máfia. E ela quer realmente... Porra, pior que não é mentira não, viu? Destruir o sistema antigo entre as gangues e começar uma vida do zero. Enquanto o Pinguim é bom em vender uma chance pras pessoas, porque ele sabe o que significa ser insignificante e não receber o respeito que ele merece. Ele é um bom vendedor. O Pinguim é um bom vendedor. Ele simplesmente
consegue usar tudo à sua volta a seu favor, porque ele consegue manipular muito bem, né? Ele sabe o timing, ele tem o timing, ele sabe o momento perfeito em que ele deve agir, sabe? Chega até bizarro isso, mas é sensacional esse vilão aqui. É um vilão de carisma, alto carisma, tanto que a gente gosta bastante do personagem. E ele usa isso ao seu favor no final, incentivando todos os capangas a tomarem o poder junto com ele. E enquanto o Oz jogar o jogo dos gangsters, a Sofia sempre vai sair perdendo. Mas quando ela decide mudar as regras, com os truques novos que ela aprendeu em Arkham, ela organiza uma sessão de terapia em grupo para revelar o quão perturbada é essa porra dessa relação de mãe e filho. Quando a Frances aparece no primeiro episódio, a impressão que dá é que o Oz, apesar dos leves deslizes, é um cara que faz o que faz para ajudar a mãe. Mas essa relação tá longe de ser bonitinha desse jeito. Porque logo em seguida a dinâmica da cena muda quando ele confessa um assassinato e ela parabeniza ele. Você atirou naquele drogado idiota porque você quis atirar. Essa véia tá longe de ser só uma doida que precisa de cuidados o tempo todo. Ela é uma das razões do Oz ser quem ele é. Ela criou esse... Ela criou, exatamente. Ela influenciou ele a ser o que ele é. Monstro. Ela parabeniza o que ele fez enquanto ela alimenta a ambição dele. Ao mesmo tempo, ela sabe qual é o ponto fraco dele e ela faz questão de bater na insegurança dele. Que tipo de homem não dá conta de cuidar da própria mãe? E na primeira vez que você assiste isso, parece que ela é cruel de propósito, mas à medida que a gente ganha mais contexto, a verdade é que ele sempre foi um monstro. O amor que ele sente pela mãe ultrapassa o nível da obsessão, onde a gente vê que a necessidade do Oz por atenção foi o que matou os irmãos, para ele finalmente viver a ilusão que ele sempre quis com a mãe. Frances tem um demônio dentro de casa e ela fez um pacto com ele. E ela sabia disso. Na noite que ele achava que tinha salvado a vida da mãe, ela estava organizando a morte dele. O Rex vai te levar pra casa depois. E esse é um detalhe que ele não sabe. Na cabeça do Mini Oz, ele saiu ileso com aquela mentira. Desde criança, ele já era um puta de um psicopata manipulador. Sempre que alguém põe ele numa situação que faz ele se sentir inferior, ele manipula a história pra parecer a vítima da situação, enquanto os outros levam a culpa. E ele teve todo o tempo do mundo pra salvar os irmãos, e ele escolhe não fazer nada. E o pior, ele não mostrou nenhum sinal de remorso. Eu sei que você tá com saudade. Eu sinto também. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E isso diz tudo sobre quem ele vai se tornar. Ele vai tomar a decisão mais filha da puta pra ter o que ele quer, pra se sentir importante. E naquela noite, ele estava tão desesperado pela aprovação da mãe, que foi isso que salvou ele do passeio. Quando a mãe dele viu que ele poderia ser útil pra ela, ela deu a ele uma segunda chance, que ia fazer ela se arrepender pro resto da vida. Mas você vai me fazer feliz de novo. Porque eu mereço uma vida feliz. Não mereço. Agora, com todo esse contexto, tudo faz sentido. Todo o ressentimento que ela sente por ele, dá pra ver nos olhos da véia que ela odeia o Oz. E por isso, o Oz tá o tempo todo manipulando a velha com música pra relembrar ela do passado, porque ele roubou a vida que ela poderia ter tido. Então, pra fazer esse inferno valer a pena, que pelo menos seja com tudo que ela quer. Você tem que prometer pra mim que vai ser alguma coisa na vida, filho. Que você vai me dar absolutamente tudo aquilo que eu mereço. Senão eu não vou conseguir. Olha só, vem aí mais um concurso pro INSS, pro cargo de técnico do Seguro Social. Só se for pra aprender a roubar no INSS, né? Só se for assim, porque... E como uma mãe não vai escolher matar o próprio filho, ela escolheu criar um monstro que poderia beneficiar a vida dela no fim. E foi assim que essa relação bizarra nasceu. Ao invés do Oz tomar responsabilidade pelo que ele fez, aconteceu o oposto. Ele usa esse evento como ponto de partida para todo o mal que ele vai causar em Gotham. Os dois personagens ajudaram a se criar do jeito mais perturbado possível. E agora que a gente sabe a verdade, tá na hora do Oz revelar pra mãe dele também. Conta por que você deixou seus irmãos morrerem naqueles túneis. Então vamos ver se ele realmente se importa com a mãe enquanto ela implora por socorro. E mesmo assim ele não consegue parar de mentir. Eu tava lá com eles, eu não fiz merda nenhuma. Tá maluco, cara? Não tem como ele sair dessa situação na cagada como aconteceu com o Salvatore. Ele não pode usar a verdade até onde for conveniente como ele fez antes com a Sofia. E ele não vai revelar a verdade porque o orgulho do Oz é tão grande que ele não consegue desfazer essa ilusão. Tanto que quando a mãe dele revela que ela já sabia a verdade, ele tenta enganar ela do jeito mais egoísta possível. É mentira. É a sua doença que tá falando. Vai se fuder! Porque a mãe dele só serve pra provar algo sobre ele mesmo. Então se for preciso, ele vai assistir a mãe ser torturada pra manter essa
essa ilusão. Ele até pode se importar com a mãe, mas não tanto quanto ele mesmo, porque se ele admitir o que ele fez, ele vai ser visto como uma decepção. Ele precisa ser visto como o cara que faz de tudo pra dar uma boa vida pra mãe. Essa é a utilidade dela, até certo ponto. E se a vida dela for ameaçada e ele tiver que escolher entre colocar o dele na reta e sacrificar a vida da mãe, ele escolhe a segunda opção. Esse é o Pinguim. Ele contou tantas mentiras sobre ele mesmo que ele realmente acredita nelas. E só a ideia de ter que admitir que, pra ser visto como o melhor filho, ele deixou os outros irmãos morrerem pra ele ter a atenção total da mãe, é tão covarde e patético que ele prefere viver nessa ilusão do que admitir que ele é um monstro. É por ele é o clássico cara, aquela pessoa que mente tanto que a mentira dela, pra ela, passa a ser verdade. Sabe aquela coisa de conte uma mentira 1000 vezes e ela passará a ser verdade? Tipo uma coisa assim. E ele também tem um ego muito enorme, né? E o ego é maior que ele próprio, né? Por isso que quando o Alberto ri do sonho dele, ele surta. Porque como ele pode ser visto como o homem do povo que cuida das pessoas quando ele matou os próprios irmãos? Essa ilusão deve ser protegida a todo custo. Ele vai trair e matar qualquer um que entrar no caminho para fazer isso possível. E a mãe dele se encaixa nessa história porque ela pode validar as ações dele. Mas ninguém ao redor dele importa de verdade, porque elas são só meios para alimentar a própria ilusão e o narcisismo dele. E o que deixa ele triste de verdade é que ele nunca vai ter a aprovação da mãe. Você é uma decepção, um desperdício de vida. Eu acordo mal todo santo dia por ser sua mãe. Resumindo, ele é o vilão da própria história, ele quer que você pense que ele é uma vítima, porque assim fica mais fácil dele te enrolar, mas ele é um psicopata narcisista iludido. Você sempre foi um monstro. E no final, se a Sofia tivesse deixado de lado a vingança, ela poderia ter saído dessa ilesa. Só que depois do que ela fez com o Pinguim, ela ganhou um destino pior que a morte. E ele vai fazer questão de fazer ela sofrer, do mesmo jeito que ela fez com ele. E no dia da grande vitória do Oz, ele não consegue arrancar da mãe a validação que ele estava desesperado esse tempo todo pra conseguir. Mãe, fala que você tem orgulho de mim, por favor. Ele tá pouco se fudendo pro bem-estar da mãe dele. Tudo que ele quer é a validação. É tudo sobre ele. E até quando ele dá a entender que talvez ele tenha se arrependido de ter matado os irmãos, eu não paro de pensar neles. No que iam se tornar se tivessem a chance. O que iam pensar de mim. Mais uma vez, ele tá tentando reorganizar a história na cabeça, sendo que foi ele o responsável sobre tudo isso. E enquanto o Victor sente falta da família de verdade. E pra ele, talvez essa culpa seja algo que os dois tenham em comum. Os dois perderam tanta coisa, mas juntos eles atingiram muita coisa juntos. Dá até a impressão de que a dupla dinâmica vai ficar junta pra uma próxima temporada. Mas o Victor diz a palavra com F. Você é família pra mim. E a série faz o favor de te lembrar que isso aqui é uma série sobre um vilão. Porque se a grande fraqueza do Oz foi fazer de tudo pra manter a mãe dele viva, pra garantir que ela daria a validação que ele sempre quis, o Victor agora é o mais próximo de um alvo que as pessoas podem usar contra ele. O Victor deixa ele vulnerável e ele não pode ter essa porra. Então matar o Victor é um ato de crueldade, mas de um jeito completamente perturbado demonstra que ele se importa de verdade com ele. Eu gosto tanto de você que eu vou ter que te matar. Só tem espaço pra uma pessoa no topo. E um toque final de crueldade é parecer que isso foi um assalto e de brinde jogar a habilitação do Victor no rio, fazendo ele ser esquecido e abandonado como a família dele foi. E depois de vender aquele sonho pro Victor com aquele papo de ser importante, ele deixou o Victor jogado como um Zé Ninguém. Um dia vão contar histórias sobre a gente, rapaz. Você acha? Acho nada, eu sei. Victor Aguilar. Nossos nomes vão durar pra sempre. O arco do vilão tá completo, durou, né? Enquanto a mãe do Oz está presa na situação que ela tentou evitar durante a série toda, que é ficar presa com o Pinguim pra sempre. E agora ele sabe a verdade, e mesmo assim ele continua nessa ilusão, porque ele tá só começando. Eu sei. É tudo o que você queria. Uma das inspirações desse universo é o quadrinho Batman Terra 1. E nesse quadrinho, o Pinguim é o prefeito de Gotham. Então a tomada dele por poder não vai parar por aqui. E pra justificar tudo de ruim que ele vai fazer a seguir, ele precisa dela viva. E como de certa forma ela também traiu ele, ele vai fazer questão de punir ela, tirando todo o poder que ela tinha na relação. E não tem nada que ela pode fazer. Ela criou o próprio inferno. E como todas as pessoas na vida do Oz são descartáveis, são apenas meios pra ele conseguir o que ele quer, se a mãe dele não pode dar o que ele quer, ele aluga uma prima pra fazer isso pra ele, pra reforçar essa ilusão perturbada. Fala que tem orgulho de mim. Eu tenho muito orgulho de você. Puta que pariu. E detalhe, ela está vestida como a mãe dele, ouvindo a música que a mãe dele gosta. Bizarro. Eu tenho muito orgulho de você. Puta que
pariu. Ele conseguiu tudo que ele queria, construindo a ilusão perfeita para ele viver no meio dessa tragédia. E de novo ele não mostra nenhum sinal de arrependimento com tudo que ele perdeu para chegar no topo. E essa é a versão definitiva de um personagem que ninguém esperava porra nenhuma. E no final, a série do Pinguim te deixa tão enojado com esse personagem que a única pergunta que fica é: cadê o Batman? Cadê o Batman? Exatamente. Cadê o Batman? Batman? Exatamente. Cadê o Batman? Mas enfim. Esse é o canal Nerd Desempregado. Olha, gostei bastante, hein, meu irmão. Parabéns aí, cara. Parabéns aí, show de bola. Tá? Parabéns. Vou me inscrever no canal. Pronto. Está inscrito. Estou inscrito no canal. Parabéns aí pelo conteúdo, cara. Bem legal. Bem legal. Agora, um canal que todo mundo já conhece, está cansado de conhecer. Claro, o Andarilho e Frost Andarilho, que é o outro canal dele também, tá? Então, se vocês ainda não conhecem, conheçam o canal aqui, ó. Vou passar aqui rapidinho pra vocês darem uma olhada. Frost o Andarilho, tá? Ele coloca muitas paradas aqui de animes e tal, tá bom? Dá uma olhadinha porque o cara é foda. E também, cadê? Por que não? Claron ou Andarilho, que é o canal dele, que vocês conhecem muito bem. Tá bom? Então, vamos lá, vamos ver o que ele falou aqui nesse vídeo. Mas antes do play, vou deixar a minha contribuição. Ah, já deixei. Bora lá. Bleach é mais consistente que Naruto. Olá, meus amigos, aqui é Claron Andarilho. Dessa vez eu vou falar, eu falei isso em live, mas vou falar aqui em vídeo, explicar de uma vez por todas. Durante uma live um cara falou pra mim que Naruto é mais consistente que Bleach. E eu falei pra ele, absolutamente não. Eu posso provar. E eu fiz uma lista aqui pra provar. Como eu não sou bom de editar e não tenho dinheiro pra fazer essas coisas, é coisa de youtuber rico, eu vou falar aqui pra vocês diretamente, como professor, porque Claron não erra. Vamos lá, né? A comparação que dói nos fãs de Naruto. Sistema de poder quase nunca é quebrado. O sistema de poder de Bleach, óbvio, o Ichigo tem várias transformações, porque ele é único. Mas os sistemas de poder são bem específicos, né? Ah, nós temos os Arrancar, nós temos os Quincy, nós temos os Fullbringer, Shinigami. Tanto que Bankai, os caras com as Bankai mais poderosas, eles usam lá pro final da saga. Que a Bankai deles é poderosa pra caramba. Ou seja, não tem uma mudança específica. Como a da Chutara, por exemplo, que treme toda a realidade do universo de Bleach. E foi uma pessoa só lançando a Bankai. Jump tão grande assim, ou uma mudança tão específica para justificar. A Bankai, Shikai, etc. são sempre os poderes mais fortes. Tanto que quando o Yamamoto usa a Bankai dele, ele quase destrói a Soul Society. É a Ryujin Chaka, que é um dos poderes, né? E o outro é... como é que é? Bankai. Pô, eu tô com Tessa Zangetsu na cabeça. Como é que ele fala a Bankai dele? Enfim, eu esqueci, olha só, cara. Meu Deus, e eu tenho ele tatuado. Que terrível esquecer isso, cara. Ah, porra. Bankai Zanka no Tachi. Agora sim. Entendeu? Então deixa muito explicado. O poder é consistente. Tem, obviamente, suas certas falhas, mas em grande parte ele é consistente. O sistema de poder do Naruto muda todo momento com um novo jutsu ou uma nova linhagem avançada, né? Regras de Reatos, Bankai, Quincy, Hollow, todas são mantidas de início ao fim. Já no Sharingan, toda hora tem um Sharingan novo. Tem um poder de Sharingan novo, tem um efeito de Sharingan novo, tem uma habilidade nova que em geral mistura de DNA do Senju, que a justificativa é DNA do Senju. Sim. Outra coisa, vilões principais. Aizen e o Abarra têm um plano completo e derrota coerente. Assim, tudo bem, eles são vilões principais da obra, são, mas eu acho que o Aizen ainda consegue ser maior que o Yhwach, porque o Yhwach, ele não teve uma coisa que o Aizen teve: tempo para preparar o terreno, tempo para preparar o vilão,
tempo para mostrar a que ele veio, entendeu? O Yhwach só chegou chegando, então eu acho que isso fez com que ele fosse um pouco menos que o Aizen. Mas ele é poderosíssimo, ele é roubado pra caramba. Mas se comparado ao Aizen ele é muito mais carismático, ele tem muito mais tempo de tela, ele tem muito mais planos, sabe? Ele tem muito mais pessoas servindo a ele, e ele tem muito mais momentos badass, sabe? Que é quando ele chega ali e luta contra os capitães, né? Quando ele mostra também o poder e superioridade dele contra os Arranca, né? Então o Aizen ele é muito melhor trabalhado e muito mais colocado na nossa mente, do público, né? Do que o próprio Yhwach, né? Pelo menos é o que eu acho. O que é uma pena, porque o Yhwach também poderia ser um vilão sensacional, mas ele já chega com a pancada, sabe, dando porrada, então a gente meio que fica, pô, sabe, ele não mostra tanta superioridade quanto deveria. Ao meu ver, o Aizen ainda é o melhor vilão de toda a saga de Bleach, na minha opinião. Já os vilões são destacados ou retcons ou mudados a rodo. Orochimaru, Pain, Obito, Kaguya do nada. Entendeu? Ou seja, os vilões não têm coisa. O Power Creep existe, mas dentro das regras dela. Power Creep é aquelas mudanças de poder radical, né? Já no Naruto as regras de chakra mudam, né? É aqui que eu deixo que as maiores falhas em relação à história e roteiro de Naruto. Invasão do Pain. Ataca Konoha sem saber se Naruto estava lá, mais risco absurdo. Ele do nada decide atacar uma das vilas mais poderosas, sem motivo plausível, sozinho. Ele fala, ele vai atrás da Nove Caudas. Mas a questão é essa, ele não sabia que o Naruto estava lá. Isso aí é foda mesmo, mas assim, a gente sabe também que ele só foi até Konoha porque um dos Genin, enfim, um dos brabo lá, que era o Jiraiya, tinha morrido, ele tinha matado. Então por isso que ele foi, né? Porque eu acredito que ele viu que a defesa de Konoha tinha sido diminuída de forma drástica, na minha opinião. Né? Por isso que eu acho que ele atacou. E a ideia dele chegar lá pra encontrar o Nove Caudas, destruindo tudo, eu acho que foi pra isso mesmo, pra atrair ele pra lá caso ele não estivesse, né? Sei lá, posso estar errado? De repente sim, né? Não sei. Né? Ou seja, não faz sentido ele atacar, naquele momento, atacar a Konoha sozinho. Ali eu acho que achava que só o Kishimoto queria mover as coisas porque estava muito parado, né? Kakashi morre de forma ridícula. Ele nem morre como a maioria dos outros, onde ele faz alguma coisa para que o outro personagem vença, né? Ele morre do nada. E depois ele revive todo mundo com o Rin Tensei de conveniência. Pois é. Conveniente do conveniente pra caralho. Então tudo bem. Nada, ele tem um poder que ressuscita todo mundo. Outra coisa, Naruto convence o cara, né? Convence o Pain, convence o Nagato a fazer isso em 3 páginas. Tipo, o cara já tinha dominado a Vila da Chuva, já tinha lutado em guerras, matado um monte de gente. Lembrando que isso se repete com Orochimaru lá em Boruto, né? Não, realmente, a sua visão está certa, Sasuke. Concordo com você. Você mostrou que eu estive errado o tempo inteiro e que todas as pessoas que eu matei para os meus fins diabólicos foram em vão. Eu peço perdão. Sim, você está perdoado, Orochimaru. Tudo bem. Era literalmente um genocida. E o Naruto, do nada, com o poder das palavras, muda ele três frases. Discurso no jutsu. Páginas. Não faz sentido, meu amigo. É por isso que o pessoal faz tanta piada com o Naruto chegando no Hitler, fala, podemos voltar atrás, Hitler, ele mudando atrás do Hitler, ou Maduro, ou Stalin, entendeu? Ou Pol Pot, ou Mao Tse Tung, todos os principais ditadores genocidas do mundo, porque o poder de palavras do Naruto é tão bom que poderia mudar a história, se pudesse, né? Com certeza. O Talk no Jutsu do Pain, 3 páginas. Regras de natureza do Shaka, né, do arco Rasen Shuriken. Em granadas na guerra, todo mundo vira elemental. É explicado lá, quando o Kakashi tá tentando treinar o Naruto sobre a essência do elemento dele, né, e combinar a manipulação de forma, a manipulação de natureza do chakra, né, para fazer o Rasen Shuriken. E ele faz o teste e fala, o seu elemento é vento, e o elemento do Kakashi é raio. Ele fala,
o seu, quando você se torna Jonin, você acaba conseguindo aprender novos elementos, mas o seu elemento principal é o que te torna mais forte, né? É sempre o mais forte seu. Né? E há outros casos, outros clãs, como por exemplo Nara, Hyuga, Akimishi e Nuzuka, ele até faz a pergunta, ele fala, esse é o Yin e Yang do chakra, mas não é tridetário. Mas aí depois nós vimos a explicação que Yin, né, o chakra e Yang é corpo. Então, por exemplo, os Akimishi, a tendência, a linhagem avançada deles tendem ao corpo. Então eles usam para aumentar o poder do corpo. E Nuzuka a mesma coisa. Os Nara e os oh meu Deus, Yamanaka é o Yin, porque eles usam poderes baseados em chakras, é controle mental e sombra, né? E os Hyuga é meio que uma mistura dos dois. Por isso que nenhum desses clãs você viu eles fazendo jutsus de elementais, porque o chakra deles não tende para um elemento, ele tende ou para Yin ou para Yang, entendeu? Então por isso que você nunca viu um Hyuga soltando jutsu, pelo menos não no oficial. Estou ignorando fillers, lembra? Você nunca viu um Hyuga, um Nara soltando Katon, etc. Ele usa através de selos, mas nunca o jutsu em si. Um Katon, um Suiton, alguma coisa assim. Né? E isso eu botei nas minhas regras das regras do RPG de Naruto. A maioria das pessoas não notou isso. Aí durante a guerra o Nara fala, não, me mostra, você tem um jutsu de bloqueio de água? De muralha de água? Tenho. Me fala os selamentos aqui, eu vou ensinar para todo mundo aqui através do mental. Falei, peraí, então só aprendendo os selamentos e sequência, você já consegue fazer o jutsu, independente da sua natureza do chakra, independente de tudo, independente do elemento? Foda-se, então né? O Sharingan é inútil. Porque é só você olhar pro cara fazendo selo, você copiar e você sai o jutsu igual. Já era. Então o cópia do Sharingan se tornou completamente irrelevante, né? O Sharingan virou a cópia da cópia. Verdade. O Sharingan perde sentido. Tobi e Obito com meses de treino, mais Zetsu branco enfrentando o Minato. Basicamente isso. Põe o Zetsu branco no Tobi, que aliás, ele ser o Obito pra mim foi uma péssima ideia, foi uma ideia completamente idiota. Não faz sentido, não importa qual a explicação que ele dê. Entendeu? Eu acho que a ideia era falar, não, é tão óbvio que é impossível. Não pode ser. Sabe? Isso aqui. Só põe ele no Zetsu branco, ele turna os poderes e consegue enfrentar o Minato em como se diz? Corpo a corpo, né? Igual. Se igual para igual. Poderoso, por que o Madara não colocou o Zetsu branco nele mesmo? E saiu ele lutando? Né? Madara tava vivo, né? Quando ele salvou o Tobi lá, lembra? O Obito, né? Isso. Outra coisa, Madara dá o Rinnegan pro Nagato e espera 20 anos ao invés de usar em si mesmo. Porque mais pra frente, lembra quando o Madara aparece? Pouca gente viu isso, pouca gente prestou atenção nisso. Todo mundo só vê a cena dele lutando contra um monte de ninja aleatório, dando porrada no mundo. NPC. O Madara volta, é invocado pelo Edo Tensei, certo? Sim. Lembre-se disso. Ele é invocado pelo Edo Tensei. O Kabuto, ele enfrenta o Naruto e o Gaara. Ele usa o Susanoo completo dele inteiro, gigantão. O Gaara puxa ele fora do Susanoo e o Naruto esmaga ele com o Razei Shuriken. Ele era pra ter morrido ali. Aí do nada ele Shihan Tensen libera o Rinnegan e usa o Reija Tensen pra evitar o ataque. Aí ele olha e fala, eu tenho Rinnegan agora. Aí o Kabuto manda mensagem mental pra ele e fala assim, eu sabia que você tem Sharingan inteiro, então eu coloquei o DNA do Senju em você. Eu imaginei, Sharingan, né, Fumetsu, mas DNA do Senju, obviamente, igual ao Rinnegan. Ok, se esse é o caso, por que o Madara não fez isso lá atrás com ele mesmo? Porque ele tinha o DNA do Senju, lembra que ele mordeu o Senju, Hashirama? Sim. Por que ele não fez isso? Por que ele tem que botar no Nagato e esperar maturar? Não faz sentido isso. Outra coisa, Madara, ele tem protagonismo de protagonista. Porque, pensa bem, qual que era o plano? Madara ser ressuscitado pelo Rinne Tensei do Nagato. Do Nagato. Né, do Pain. Que é uma ressuscitação completa, sem restrição. Que no caso, o Nagato morreria no final, mas ele queria trazer de volta.
Nagato não faz isso, né? O Pain não faz isso. Faz pra salvar Konoha. Ele morre. Ou seja, acabou o plano do Madara ali. Tobi, já era. O Obito declara guerra ninja. Aí do nada o Kabuto se junta a ele e explica pra ele o Edo Tensei. Que até então o Obito não sabia. Ele não sabia. Explica, eu dominei o Edo Tensei. Nós temos um monte de corpos aí, vamos invocar um monte de ninja e tal. Ou seja, se o Kabuto não tivesse se unido ao Tobi ali, ele não teria esse exército teria dado em nada. na guerra. Não teria dado em nada. Outra coisa, se o Kabuto não tivesse se unido a ele, não teria trazido o Madara. Ou seja, o plano do Madara de voltar, etc., foi baseado completamente em pura sorte. Porque se o Kabuto não tivesse se aliado ao Obito, nada disso teria nunca acontecido. Teria trazido o Madara de volta com o Edo Tensei. Exatamente. Outra coisa, o Madara volta com o Edo Tensei. Lembra que com o Edo Tensei ele tem aquele chakra ilimitado. Ele volta sem o controle, né? Jutsu de selamento. Sem ser controlado. Do nada, o Madara consegue um jutsu que tira da bunda, o controle da... que é um jutsu que consegue se livrar, manter ainda as habilidades de Edo Tensei, mas sem ser controlado, etc. E se livra do controle do Kabuto. Ai, meu Deus. Um jutsu que só ele sabia, que ele tirou do nada, da bunda, que nem mesmo o criador do Edo Tensei, que foi o segundo Hokage, sabia da existência desse jutsu. Pensa bem. Não, se ele mas soubesse, ele teria falado. Mas aí você vê, se ele era tão inteligente para criar um jutsu assim, ele também era inteligente o suficiente para meio que dar um jeito de voltar, né, e impedir que ele morresse, no caso, né, lá para trás. Ele não ia precisar do Obito, não ia precisar de ninguém, né, já que ele era tão inteligente assim. Mas, pelo que eu tô vendo, ele é uma contradição ambulante. Ou seja, tudo se volta. O Madara é um Mary Sue. Ele é um protagonista. Ele é a definição de ganhou pelo roteiro, porque ele não é forte. Ele apanhou de todo mundo. Ele era pra ter incluindo perdido do pro Gai Madara e pro Naruto naquela hora. Entendeu? Pro Gai que ele só ganhou por causa de roteiro e coincidências de plot que se juntaram pra ele. Então o Madara não é, pra mim, ele nunca foi o vilão forte. Ele é o vilão cagado, isso sim. É o vilão de sorte, é o vilão do roteiro, isso sim. Aí o pessoal fala, ele só ganhou pelo roteiro. Então o Madara só ganhou pelo roteiro. Que ele era perdido toda hora. Oh my god. Oh my god. I can even sell them. Come and try the game too. Né? Kaguya sai do nada, sem foreshadow decente. Isso é nada ridículo. Sai Kaguya. Kaguya é um alienígena. Isso é ridículo. Né? Outra coisa, sempre qual que era o tema do Naruto? A nova geração vai superar a antiga. No final, a nova geração tinha a chance de enfrentar os Edo Tensei lá. Eu falei, puta, que da hora, né? Vamos lá. Eles vão provar que são mais fortes que a geração anterior. Leva um pau, quem que tem que salvar eles? Itachi, Pain e os 3 Hokages mortos, voltados com Edo Tensei. Ou seja, a nova geração não superou a geração anterior. O tema de Naruto foi pro escambau. Tá? Outra coisa. Rapaz. Madara precisava do chakra das 9 caudas, né? Pra fazer a forma completa lá, Hikudou Senin, blá 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 blá. Ele não consegue pegar o Naruto. Mas do nada, lembrando de novo como o Madara ganha as coisas pelo roteiro. Do nada, eles invocam 2 espadachins da névoa com o Edo Tensei, que tinham lutado com 9 caudas e tinham o chakra das 9 caudas, coincidentemente, tudo ali do lado pro Madara pegar eles. Ai, que conveniente. Pelo amor de Deus, né, meu amigo? Se isso fosse feito pelo Goku, pelo Luffy em One Piece, ou pelo Ichigo, todo mundo ia reclamar de protagonismo ou de roteiro. Mas é o Madara, né? Mas todo mundo agora gosta de Madara. Não, Madara é o Ed, vilão. Madara é um vilão de bosta, o pior vilão da história dos shounens. Tá? E é simples assim. Então, tá aqui,
Kubo tem 1000 defeitos, ritmo, filler, final corrido, mas inconsistência de lore, regras de poder e coerência narrativa passa Kishimoto de lavada. Porra, entendeu? Você passa. Kishimoto ele nem conseguiu explicar como Sasuke e acabou casando com a Sakura, entendeu? E no final ele faz um filme aleatório fora do mangá para explicar como Naruto se apaixonou pela Hinata, entendeu? Ao invés de deixar as coisas lá no começo, entendeu? O Tite Kubo deixou bem claro desde o começo no mangá, para quem leu no mangá. No anime eles mudaram um pouco. A produção mudou para que Ichigo e a Rukia. Ichigo e a Rukia fossem mais íntimos. Mas no mangá... Mas mesmo assim, no anime também dá pra entender que essa intimidade que eles têm é uma intimidade de irmãos. Não é intimidade amorosa como é o caso com a Orihime, né? É bem diferente. Tanto que quando o Ukiuha sequestra ela pode ver uma última pessoa antes de ir. E ela vai ver o Ichigo e dar um beijo nele. Original, essas cenas nunca aconteceram. Então, desde o começo, Tite-Kubo deixou lá Orihime e Ichigo. Tá marcado na pedra, não vai sair. É o casal final. Entendeu? Tanto que acontece no final. Sim. Deixou claro ali no meio do começo, pouco. E um bando de Zé ainda fica chorando. Ah, tinha que ser Ichigo e Rukia. É claro que não, pô. Rukia, se bem que ela com range também eu não entendo, mas enfim. Mas tem que ser Orihime e Ichigo. Com a cena da Orihime indo embora e dizendo que ama o Ichigo, etc. Isso aí já foi deixado. Sim. O Kishimoto ele nem sabia o que ele estava fazendo. A única coisa que o Kishimoto sabia é que ele tinha que dar mais poder pro Sasuke. Ele tinha que dar poder pro Sasuke de alguma forma. Sasuke ganha o poder igual o burguesinho ganha carro, entendeu? Ganha privilégio. Entendeu? Ele não luta, não treina, não nada. Do nada surge um poder novo do Sharingan pra ele. Ou alguém salva o rabo dele, porque ele foi enfrentar 5 Hokages e era pra ter morrido pros 5, mas foi salvo pelos outros lá. E o pessoal, ele é forte. Forte nada. Lembrando que quando ele tava lutando lá contra o Killer Bee, ele peidou na farofa, porque ele sabia que ele ia morrer. Se não fosse aquele grupinho lá que ele montou, o Taka, meu irmão, ele tinha rodado pro Killer Bee. Entendeu? Então tá aqui a explicação por que Bleach é melhor que o Naruto em storytelling, ritmo e consistência de power system, power scaling. Bleach ainda é mais consistente que o Naruto. Bem, gente, vocês concordam, vocês discordam? Porque aqui, mano, os argumentos estão aqui, são os fatos, não tem como negar. Eu li o mangá. Entendeu? E eu falei, mano, Tobi, seu Obito, não faz sentido, mas existiram. Tobi Guaraná, Tobi o pior, Tobi Guaraná. E eu sou da época que o pessoal achava que o Pain, né, o Nagato, era o quarto vilão, Hokage. O grande vilão, Tinha memes na época que dizia que o quarto Hokage, né, Minato, o pai do Naruto, né, o Minato, era o líder da Katsuki só porque tinha o cabelo igual. Mas seria interessante se fosse. Seria uma parada bem legal. Agora, teria que me explicar o motivo dele ser o grande vilão, né? Eu não duvido nada que o Kishimoto visse esses memes, ele teria feito a mesma coisa. Mas bem, gente, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. A gente se vê outro dia. Tchau, tchau. Bom, esse é o nosso querido amigo Cleron o Andarilho. Tá aí, pessoal. Tá? Cleron o Andarilho, trazendo esse vídeo sensacional, ao qual eu concordo bastante, e o Bleach ele tem muita coisa que é assim superior ao Naruto na minha opinião, tá bom? Simplesmente basta você observar o arco da Soul Society completo até os arranca, né? Então vocês vão ver o que de fato é consistência de roteiro, tá? E consistência também de protagonismo e de vilão, né? O Aizen é o maior e melhor vilão que Bleach até então tem. Nem Yurrabarra supera, na minha opinião, tá bom? Mas se você discorda de tudo que eu falei, de tudo que o nosso amigo Claron aqui disse, joga aqui nos comentários pra gente trocar aquela ideia. Se é a primeira vez que você está vendo o canal, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro sempre que eu jogar algum vídeo novo por aqui. Muito obrigado por você estar comigo aqui até agora e eu espero que a gente possa se ver numa próxima. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Você acha que
Bleach é superior a Naruto, ou Naruto é superior ao Bleach, ou nenhum dos dois é superior a nenhum porque você prefere outro anime. Bota aí pra gente ficar por dentro. Valeu, pessoal, abraço.